Vou aproveitar. Tem uma lembrancinha aqui para você. Não, é só uma lembrancinha, mas nós temos esse mimo, né? A igreja tem dá esse mimo para todos os pregadores que vêm nos visitar. E que Deus possa te abençoar ricamente. Que você nunca vai se esquecer da gente. Sempre que você vê esse presentinho aí, você possa lembrar que a igreja de Boa Vista é uma igreja que te ama. Feliz sábado a todos. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço o William. Eu já percebi que ele é conhecido aqui como Júnior. É isso? A Júnior é ele. Ah, entendi. Então, fiz confusão. Mas o William me fez o convite. E sou muito grato a Deus por conhecer mais uma parte, né, uma porção dos filhos e filhas de Deus. Como já foi falado aqui, eu me chamo Everton. Atualmente eu frequento a igreja de Vila Maria, em São Paulo, mas não moro perto. Eu ando uns 25 quilômetros para chegar a essa igreja. Mas fui criado, eu cresci na cidade de Guarulhos, frequentei muitos anos a igreja de Vila Rio de Janeiro. Na verdade, quando éramos pequenos, nós morávamos no fundo da igreja, né? Então, a princípio eu não entendia porque que meu pai, né? Meu pai é baiano. Tem algum baiano aqui? Então só eu aqui de mão. Tem baiano aqui? Toda a igreja tem, viu, irmão? Por isso que sempre que eu faço essa pergunta, eu nunca fico sozinho. Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas meu pai é baiano e minha mãe é do interior de São Paulo. Então, quando éramos pequenos, meu pai, vou voltar para minha terra. E aí passamos lá 2 anos, nós não nos adaptamos, voltamos e moramos no fundo da igreja do Vila Rio de Janeiro, em Guarulhos. E quando criança eu não entendia, né, por que fomos morar lá. Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem planos, né, e foi uma bênção nós estarmos inseridos e vivenciando essa questão de estarmos ali como mordomos da casa de Deus, não é verdade? Estou acompanhado da minha filha Érica. Dá um tchauzinho aí, filha. A Érica. Eu tenho um filho mais novo, o Davi, que não pôde estar aqui. E a minha esposa também, que desde ontem não estava se sentindo muito bem. E aí também não pôde estar. Mas que bom que você veio, que bom que você ouviu a voz do Espírito Santo e decidiu estar aqui. Eu fiquei pensando qual seria a meditação, o sermão ou as considerações que poderíamos fazer nessa manhã de sábado, né? Aqui para a igreja de Boa Vista. Na verdade, parece que quando as cortinas estão abertas ali, vocês têm uma bela vista, né? Me recordei de uma igreja que eu estive em Piracaia, que tem uma vista também muito bonita. Mas eu tenho certeza que a igreja, ao se estabelecer aqui, ela tem sido uma bênção para esse lugar. Então, voltando à questão das considerações que nós vamos fazer durante esse sábado, nós entendemos que, segundo o que nós cremos, a Igreja Adventista, nós entendemos que a revelação ela foi progressiva, não foi? Nessa questão da história. E hoje nós vamos entrar um pouquinho sobre essa questão da Reforma Protestante, alguns detalhes, né, alguns acontecimentos que, direcionado por Deus, né, nós estamos estudando aí sobre a justiça de Deus, sobre as consequências. E as consequências na história do mundo também Deus consegue tirar coisas boas, não é verdade? Como, por exemplo, o mundo islâmico esteve presente na Europa por 700 anos. Né? E os muçulmanos influenciaram a história do mundo em algumas questões que a gente nem se dá conta. Para os historiadores, aí podemos dizer que eles inventaram o cheque, né, as letras de câmbio, mas eles estiveram ali por 700 anos e por conta
das cruzadas, né, porque os cristãos foram impedidos de fazer a peregrinação para Jerusalém por conta das cruzadas. Houve um impedimento de um avanço maior ainda dessa religião muçulmana. Então, se não fosse essas questões políticas, comerciais, sociais, que fazem parte da história da humanidade, talvez nós teríamos sido influenciados não pelo cristianismo, mas pelo islamismo. Você já parou para pensar nisso? Porque quando houve as grandes navegações, os jesuítas estavam presentes, e quando eles se instalavam numa nova região, eles pregavam o cristianismo de que forma? Através do catolicismo. Então, tem coisa boa dessas questões da história que teve guerras, conquistas. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi conquistado. Então, essa é a diferença, ou a palavra que nós deveríamos usar que mais se encaixa nessas questões. No finalzinho do século XV, houve uma grande invenção que colaborou para que o evangelho pudesse ser exposto, porque a igreja romana ela era detentora da palavra de Deus. E houve sempre uma comercialização do evangelho. Então, uma primeira invenção assim que impactou o mundo foi a imprensa, né, que houve a possibilidade de imprimir a Bíblia, né, a primeira tradução da Bíblia do alemão, né, foi feita por Martim Lutero, né, e por essa grande invenção de Gutenberg, ele fez com que a Bíblia pudesse chegar nas mãos de pessoas comuns como nós. Então, existem alguns detalhes que nós, como adventistas, observamos e até aceitamos como visão do que é o Evangelho, do que é a nossa vida como cristãos. Como, por exemplo, Martim Lutero não concordava com a questão do pagamento, né, dos pecados que eram expostos ali, explicados com essa questão da paga das indulgências. Então, ele era contra isso. A princípio, Martim Lutero não queria fundar uma nova igreja ou uma nova denominação. Ele simplesmente fez suas considerações e não concordava com o que estava acontecendo. Nesse momento, a igreja tinha o intuito de fazer uma grande construção, que seria o quê? A Basílica de São Pedro. E por isso, intensificou-se a cobrança dessas indulgências. E Martim Lutero, não concordando com isso, ele afixou as 95 teses no castelo de Wittenberg. E eram alguns questionamentos. Ele foi levado para ser julgado, para voltar atrás de tudo aquilo que ele tinha levantado, mas ele, por conta daquilo que ele conhecia, por conta da influência do Espírito Santo, ele não voltou atrás. Então, nós acreditamos que a palavra de Deus diz assim, que quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Então, eu trouxe um pouquinho sobre estas questões da reforma protestante. O luteranismo, ele nasceu na Alemanha, né, uma doutrina que surgiu de Martim Lutero, e tem como elemento central a crença na justificação pela fé. Então, muitas vezes a gente acompanha as pessoas caminhando, né, aqui na Dutra, né, para chegar até ali a Aparecida, não é isso? Para pagar alguma promessa. Então, nesse momento, estudando a Bíblia, o livro de Romanos, o livro de Efésios,
Martim Lutero entendeu que a justificação ela vem através da fé. E esse é um detalhe da crença luterana. Uma outra religião também que surgiu nesse momento, né, que também fez parte da reforma protestante, foi o calvinismo. É uma religião cristã que surgiu na França, surgida durante a reforma protestante e que se baseia em um detalhe, assim, que é uma das doutrinas do calvinismo, é a predestinação. Na valorização dos bons costumes e na defesa do trabalho e do lucro. A predestinação, pregada por João Calvino, salienta que a salvação fora determinada por Deus para um grupo de pessoas. Crença de que Deus, antes da criação, já havia escolhido quem seria salvo e quem seria condenado. Então, o calvinismo tem essa linha de interpretação bíblica. E eu vou citar para vocês aqui quem são, no caso, os calvinistas. Como, por exemplo, na Escócia, os calvinistas ficaram conhecidos como presbiterianos. Então, hoje, temos aí as igrejas presbiterianas, que é uma linha calvinista. Na França, ficaram conhecidos como huguenotes. Então, também fazendo parte dos calvinistas. Na Inglaterra, foram chamados de puritanos. Para João Calvino, a morte de Cristo na cruz não foi para salvar toda a humanidade, mas os eleitos de Deus desde o princípio. Suas ideias foram bem aceitas na Suíça, pois os suíços estavam descontentes com a proibição que a Igreja Católica fazia quanto ao empréstimo a juros, né, chamada de usúria. A interpretação da doutrina calvinista, Deus escolhe entre os pecadores aqueles a quem Ele quer regenerar e salvar, para que a glória dele seja manifestada. Desta forma, a eleição não está condicionada à vontade do homem, mas à vontade de Deus. E há um texto em que eles se apegam e fazem essa interpretação que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 7. Vamos ver essa passagem bíblica? Efésios, capítulo 1, do 4 ao 7. Todos encontraram? Quem pode ler para a gente? Ah, já está aqui? É que eu gosto que o pessoal participe, mas não tem problema. Então vem dizendo assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nesse trecho, né, da Bíblia, eles fazem uma interpretação de que um grupo de pessoas nascem para morte e outro grupo de pessoas já nasce para poder ser salvos. Então, eles querem dizer que as pessoas não podem mudar de grupo. Se você nasceu pertencendo ao grupo que já foi escolhido para sofrer o juízo de Deus, você não consegue passar
para o outro grupo, aqueles que vão herdar o reino dos céus. Tem uma inconsistência nessa interpretação. O que os irmãos acham? Uma equivocação aqui, né? Porque, na verdade, o que nós acreditamos é que o amor de Deus rompe todas as barreiras. E todas as pessoas que são escolhidas, né, que são geradas, né, que Deus conhece antes de ser gerado no ventre da mãe, já são candidatos ao reino dos céus. Vamos ver o que o comentário bíblico fala sobre essa passagem bíblica? Vai ter um pouquinho de delay, tá? Porque o meu comentário bíblico é em espanhol. Eu ganhei e eu não recusei. Um primo meu disse assim, ó, tem uma coleção lá na igreja e ninguém usa. Você quer? Eu falei, opa, pode mandar para cá. Então vem dizendo assim, ó, o comentário bíblico adventista. Ha sido utilizado em algumas ocasiões como uma evidência em favor da doutrina de que alguns são eleitos para a salvação e outros para a perdição, sem que nada possa fazer as pessoas envolvidas para alterar o resultado final. É certo que estes versículos se referem à predestinação ou à designação de certos eleitos, desde antes da fundação do mundo, para ser adotados como filhos de Deus. Porém, nada disse a respeito aos escolhidos para a perdição. Então, o comentário bíblico adventista está dizendo assim, ó, é certo que esse texto, né, essa perícope, esse trecho da Bíblia está dizendo sobre os escolhidos, sobre os elegidos para a salvação, mas não vem dizendo que pessoas foram escolhidas para a perdição. Estudando a palavra de Deus, a gente entende que o juízo, o fogo eterno, ele foi separado, a Bíblia diz, para Satanás e os seus anjos. Deus não criou o juízo, a consequência final para os seres humanos. Mas é claro que algumas pessoas, querendo viver de forma autônoma, escolhem esse caminho e a consequência, ela vai vir. Então, aqui, o desejo de Deus era que todos aceitassem o plano e fossem salvos. E sobre o tema da predestinação, temos um outro texto que aclara sobre esse assunto, que está lá em Romanos 8, versículo 29. Vamos ler algumas passagens bíblicas hoje. Portanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A outra passagem que lemos de Efésios vem falando de que quando você escolhe fazer parte desse grupo dos eleitos, você se torna o quê? Filho de Deus. E aqui vem dizendo que a fim de que seja o Jesus, o primogênito desta família entre muitos irmãos. Então, nós conseguimos aqui, através de pequenas considerações e através do estudo da palavra, entender que Deus, ele dá a condição de nós, como seres humanos, escolher qual caminho nós vamos percorrer ou qual caminho nós vamos seguir. A princípio, ali na escola sabatina, estávamos discutindo exatamente sobre essa questão, né? De que a justiça, a ira, o juízo de Deus. Né? E muitas vezes a gente tenta um pouco
medir o amor de Deus, a intenção de Deus, a gente não consegue, nós não temos capacidade para entender o amor de Deus na nossa vida. E é simples nós lermos um texto resumidamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3, 16, resumidamente. Mas nós não somos capazes de entender o amor de Deus. Porque quando a Bíblia diz que Deus é amor, é que ele não contém o amor. Realmente, quando a Bíblia diz que Deus é amor, ele é o amor. Nós, como indivíduos, seres humanos, pecadores que nós somos, nós conseguimos demonstrar lampejos, resquícios do amor. Como isso? Através do relacionamento, né? Entre pai e filha, entre mãe e filho, né? Isso entre filho e pais, né? Algumas lições anteriores salientou aquela questão que mesmo que uma mãe viesse esquecer, né, se olvidar do seu filho, a palavra de Deus diz que Deus nunca vai esquecer dos seus filhos. Então, a gente consegue ter ali um vislumbre, né, do que é o amor de Deus e a intenção de Deus para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. No antigo Israel, era mais aguçado essa questão de escolherem os nomes das pessoas e os nomes com significado. Então, quando você ouvia o nome de uma pessoa, por detrás daquilo ali tinha uma consideração de quem era aquela pessoa. Como, por exemplo, Daniel. Então, todos os nomes que têm ou prefixo ou sufixo, o ele ou el, né, tem a ver com, está relacionado com Deus. Como, por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. Então, os nomes tinham muito significado. Né? O próprio nome Jesus, nossa, é um significado muito impactante, porque quando Jesus era anunciado, Jesus está aqui. Traduzindo isso era, a salvação está aqui. Isso é o significado do nome de Jesus. E o ano passado, nós tivemos ali que sepultar uma tia minha que viveu 25 anos em Portugal. Aí na pandemia, ela já era uma senhora de idade, já não arrumava mais emprego lá, e nós conseguimos trazê-la para o Brasil novamente. E ela se chamava Raquel. E quando eu moro numa chácara aqui em Itacoaxetuba, aí tinha uma casinha lá, nós instalamos ela, demos o auxílio que ela necessitava, até conseguirmos dar entrada na aposentadoria dela, e saiu a aposentadoria dela. Mas ela tinha um problema, ela era alcoólatra. E o nome dela era Raquel. E antes do falecimento dela, eu não tive a curiosidade de saber qual era o significado do nome dela. Então, ela ficou, do período da pandemia até o ano passado, ela ficou conosco ali uns 3 anos. E tivemos a oportunidade de pregar a palavra de Deus para ela. Ela era um pouco meio sem paciência. Não gostava, às vezes nós ligávamos lá os hinos ali numa caixa de som, ela saía de onde ela estava para pedir, abaixa isso daí, e reclamava. Mas, de alguma forma, ou de uma maneira ou outra, nós tivemos a oportunidade de mostrar Jesus para ela. E ela teve a oportunidade de participar conosco dos pôr do sol, que fazíamos ali em casa. Às vezes,
quando orávamos antes de uma refeição. Então, ela teve essa oportunidade de conviver com pessoas que não tinham os mesmos hábitos e costumes que ela tinha. Mas, no dia do sepultamento, eu fui ali escolhido, né? Ah lá, vai você, fala alguma coisa. Falei, o que eu vou falar? Aí eu fui pesquisar qual que era o significado do nome Raquel. E ali eu descobri que o nome Raquel significa ovelha de Deus. Quando eu abordo esse assunto, fica muito bem exposto, bem explícito, de que Deus ele tem um plano para todas as pessoas. E de repente, se ela tivesse a curiosidade de entender ou saber por que ela tinha esse nome Raquel, ela talvez entenderia que Jesus queria ser o pastor dela. Eu não consigo, muitas vezes, entender como algumas pessoas ainda consideram a palavra de Deus, a leitura bíblica, e consegue extrair algumas interpretações de que não tem jeito para as pessoas. Porque se estamos aqui hoje, é porque Deus tem um plano para a nossa vida. Às vezes eu já presenciei um comportamento humano sobre... Isso é até normal, vamos dizer assim, mas não deveria. Quando um irmão diz assim, nossa, eu já orei, eu já insisti, já fiz de tudo, aí eu desisto. Essa não seria uma atitude ou uma característica que nós, como filhos de Deus, que almejamos ser semelhantes a Deus, não igual a Deus, não é isso que eu quero dizer. Nós não podemos desistir das pessoas. Porque imagine se Deus já desistisse de nós. Porque quantas vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo. Você já olhou no espelho assim, você ali sozinho, reservado, de repente você olha no espelho e você fala assim, por que eu sou assim? Por que eu fiz isso? E muitas vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo. Mas ainda bem que Deus não tem variação. Ele, quando a palavra de Deus diz que Ele ama, é que realmente Deus insiste em nos salvar. Existem alguns outros textos aqui que conseguem corroborar com isso que nós estamos conversando um pouquinho nessa manhã. Eu gostaria de ler com vocês também Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Olha só qual que é a intenção de Deus para com todas as pessoas, sem excluir ninguém, sem fazer acepção de ninguém, sem entrar em descrédito com a pessoa. E olha só o que está relatado nessa passagem, que é muito impactante, que eu consigo tirar lições de grande valia para a minha vida. E olha só, leia esse texto como Deus estivesse dizendo ou expressando essas palavras. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí, Deus, com interesse de salvar a cada um de nós, Ele nos abraça e diz assim, ó, escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O caráter de Deus está explícito nesta passagem. E a intenção de Deus em nos salvar está muito bem clara nesse texto da Bíblia. Então, se em algum momento nós, como pecadores, nos decepcionamos, se em algum momento nós, como falhos, caímos, Deus está dizendo assim, ó, esse caminho te trouxe consequências frustrantes que te decepcionaram você. Aí Deus está dizendo assim, ó, siga esse caminho aqui, ó. Então,
nós como pais ou como filhos que estamos relacionando com pessoas, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos o bem para essa pessoa. Não é isso? Falar, você está indo por esse caminho aqui, o final não vai ser muito bom. Não, volta para Deus. Vamos na igreja comigo. Então, em outras palavras, nós estamos o quê? Manifestando a ação e a atitude que Deus tem para com cada pessoa aqui presente, inclusive a mim, que sou também pecador. A intenção de Deus é de salvar todas as pessoas. Então, se em algum momento a gente pensou em desistir de orar por alguém, né? E dizer assim, não tem jeito. Não é assim que Deus age. E se você quer se tornar a cada dia mais semelhante a Jesus, que foi quem demonstrou ou quem ensinou o caminho que nos leva ao Pai, devemos agir da mesma maneira. Há um outro texto que eu gosto muito, que fica lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36, que vem falando sobre o olhar de compaixão de Jesus para com as pessoas. Capítulo 9, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A intenção de Jesus é ser o nosso pastor. Jesus presente na nossa vida, a nossa vida não vai estacionar e estagnar. Porque Jesus foi capaz de mudar a história desse mundo. E nós conhecemos a história do mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Apocalipse 3:10, o que está escrito lá? O que está escrito em Apocalipse 3:10? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus tem uma intenção muito carinhosa. O amor de Deus não pode ser rompido. Há um outro texto que diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do nosso coração. E ele vai continuar insistindo. Porque nós pertencemos a ele. Vai chegar um dia que a situação vai ser invertida. Porque hoje Jesus, ele insiste em se relacionar com você. Em entrar na sua vida, no seu coração, na sua casa. Se você soubesse que você receberia hoje, depois do culto, a visita de Jesus. Talvez não daria tempo de você ajeitar algumas coisas, não é verdade? Mas se você soubesse que daqui uma semana Jesus iria almoçar com você, o que você faria? Você ia arrumar a casa direitinho? Aí ia ter um quadro ali que estaria um pouco torto, você alinhava, não é isso? Aí você faria aquela faxina, as mulheres estenderiam uns tapetinhos ali na cozinha, no banheiro, não é assim? Lá em casa, a minha esposa tem o costume de mudar os copos, as coisas de lugar. Eu vou na gaveta, que era algo que eu estava procurando, já não está mais ali. Não sei se é normal isso. Mas a gente consegue viver ou se adaptar normalmente com isso. Esse ano eu faço 23 anos de casado, graças a Deus.
Então, se você recebesse a visita de Jesus, você ia preparar o ambiente para, né, receber Jesus. Você daria tudo de si para que pudesse ser perfeito aquele encontro, não é verdade? E vai ser assim no céu. Hoje Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer entrar no seu coração, na sua casa. Mas vai chegar um dia em que Ele vai te recepcionar na casa dele. E Ele vai colocar na sua cabeça a coroa da vida. E Ele vai dizer assim, ó, seja bem-vindo. A casa é sua. Olha o que eu preparei para você. Não podemos desistir. Precisamos ser resilientes. Independente dos obstáculos, dos desafios que vamos enfrentar nessa vida. Que muitas vezes são muitos. A palavra de Deus diz que a adversidade, os desafios, eles não sobrevêm sobre você se você não conseguir suportar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Como, por exemplo, quem consegue lidar com uma perda? A minha tia fez 1 ano que faleceu, o nome dela tinha o significado ovelha de Deus. E eu tenho certeza que por muitas oportunidades, Deus se apresentou para ela. Assim como tem se apresentado na sua vida e tem colocado a oportunidade para você decidir colocar Deus como prioridade na sua vida. Eu não sei, no céu nós poderemos ter, ou vamos ter muitas surpresas, não é assim? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E não vai haver mais morte, nem dor, nem pranto. Porque essas coisas vão ficar no passado. Não sei, eu posso ter uma surpresa no céu, mas eu tenho certeza que Jesus sempre quis ser o pastor dessa minha tia. Há 2 anos atrás, infelizmente, isso ainda para mim é muito novo, né? O William sabe dessa questão aí do que nós vivemos como família. Há 2 anos atrás, eu perdi um irmão. Ele tinha 36 anos. Eu 5 anos mais velho do que ele. E ele era meu amigo. Esses dias eu estava em casa, no sofá, e a minha menina até lembrou dele, porque ele tinha o costume de estalar os dedos das crianças, né? Eu, sem querer, assim, sem pensar, estalei os dedos do meu filho, e ela começou a chorar, porque lembrou dele. Cinco anos eu era mais velho que ele. E, às vezes, por você ser mais velho, você tem um trato como se fosse pai, né? Porque você instrui, você quer o bem, você deseja. Quantos presentes eu dava, que eu comecei a trabalhar novo e aquilo que eu não tinha, dava para ele. Eu mesmo, na época do Play Center, eu nunca fui, mas eu fazia questão de ir. Mas há 2 anos atrás, o Levi estava em sua casa, 3:30 da manhã. Um ladrão invadiu a casa do meu irmão. E foi 7 minutos. Deu um tiro no rosto do meu irmão e meu irmão morreu. A Bíblia tem todo o significado para mim. Tenho certeza que Deus sempre se apresentou para ele. E foi por isso que ele se tornou um pastor da igreja adventista. Deixou 2 crianças, a Manu, que nossa, eu amo tanto aquela menina, e a Maria.
Manu vai fazer 7, a Maria já tem 10, eu não sei. 11. Mas louvado seja Deus por conhecer o futuro, indicar o caminho que nós devemos andar, para que nós possamos fazer parte desse grupo dos eleitos, dos escolhidos, para viver a eternidade com Deus. Não sei se vocês ficaram sabendo do pastor que foi assassinado em Hortolândia há 2 anos atrás, pastor dos jovens, meu irmão. E fica a saudade. Mas diferente da vida que a minha tia levou, em que ela não permitiu que Jesus fosse o pastor dela. Meu irmão ouviu a voz do Espírito Santo e não endureceu o coração. Eu não sei quais os desafios, a realidade que você está passando, enfrentando. Só sei que nós não podemos sair daqui depois deste culto sem ter um concerto com Deus. Meu irmão gostava de um texto que está lá em Tiago, que fala que o que é a vida. Então, quando ele fazia uma visita, quando fazia os evangelismos e apresentava Jesus para as pessoas, ele dizia isso: o que é a vossa vida? Nós somos como uma neblina. E quando vem o sol, ela desaparece, ela se dissipa. O que é 50, 60, 70, 80, 90 anos que alguns conseguem viver nessa vida, nessa terra de pecado, comparado à eternidade ao lado de Deus. Não sei quantos de vocês fizeram bate e volta esses dias aí, mas quando você tem a oportunidade de chegar na praia, você consegue ver aquele mundo de água, né? Aquela imensidão de água. Você já tentou segurar a água do mar assim, pegar um punhado de água, segurar na mão? Você consegue? O que acontece? Ela escorre entre os dedos, né? Esse punhado de água que você pega em suas mãos é a sua vida. E aquele mundo de água que você consegue só vislumbrar, mas você não tem o poder de ter ela para você, é a eternidade ao lado de Deus, e Ele pode te oferecer isso. Vai chegar um momento em que nós não vamos poder entrar na igreja. E a gente nem para pensar nisso, né? Os patrimônios, né, as propriedades da igreja como instituição vai ser confiscado se o governo der uma ordem aí de um dia para o outro. Ultimamente a gente consegue ter uma ideia, né, que a gente está aí de mãos atadas. E vai chegar o dia que vai ser só você e Deus. É por isso que hoje nós devemos declarar a quem nós pertencemos. Podemos dar glórias a Deus e dizer assim: eu sou do Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Quando você lê a Bíblia, diz assim, é um texto que diz: houve salvação nesta casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A bênção não é só para alguns,
bênção é para todos nós. Se você ainda não decidiu, ou ainda falta dar aquele passo de confiança ao encontro de Jesus, não espere mais. Se você ainda não passou pelas águas batismais, o que é a vossa vida? E Jesus está chamando. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Existem várias doutrinas, interpretações bíblicas, para se adequar, o ser humano se adaptar mais fácil, para que não haja renúncias. Mas Deus está dando essa oportunidade para você e para mim neste dia. Eu tenho certeza que naquele grande dia, dada a ordem, os mortos em Cristo ressurgirão e vamos viver com Jesus por toda a eternidade. Sim.